Hoje é o Dia Mundial da Poesia, data escolhida pela Unesco para homenagear a poesia e promover a diversidade das línguas. Para não deixar a data passar em branco, o coletivo Nex Algum e a NetWise tiveram a ideia de realizar uma edição virtual do Saralhando, que é o sarau colaborativo e itinerante do Nex Algum. Convidamos 5 autores lagopratenses para conversar sobre poesia e declamar seus poemas durante essa semana. Eu sinto que ser poeta nos dias de hoje é difícil, como sempre foi, mas que tem cada dia mais importância, porque a poesia, o ser poeta faz falta pra gente pelo emocional. Acho que poesia é isso, é emoção. Primeiro é se enquadrar como poeta, né? A gente sempre escreve alguma coisa ou tem vontade de escrever alguma coisa e diante de tanta informação, você parar um tempinho para poder escrever e escrever o que está sentindo, né? Essa coisa da poesia tão subjetiva é um processo que é necessário para a alma, para a formação, assim, é interessante. E ter esse contato com a poesia e pensar no caos que está a informação e poder tirar um pouquinho dos momentos seu mesmo com as palavras, né? Não um texto já formatado ou uma ideia já formatada, ter essa coisa pré-palavra, pré-escrita que é a poesia, assim. Acho interessante. A minha poesia é muito sensorial e eu me encanto com qualquer coisa, né? Eu tenho, sei lá, eu vejo um pôr de sol e acho que tem poesia ali, eu vejo uma lua bonita, uma lua cheia, né? E brinco de bola com ela e sento com ela para conversar na calçada. Eu sou assim nos dias de hoje. Olha, eu acho que poesia é atemporal. Ontem, hoje, amanhã, né, vão surgir novos poetas, né, gente que fala, que gosta de escrever, que gosta de falar da vida, que gosta de falar das coisas boas e também das coisas ruins que a vida tem. Porque a poesia tem esse poder de nos resgatar, né? Eu falo que a poesia salva-me de mim mesma todos os dias. Ser poeta nos dias de hoje, acredito que seja transformar a dureza do dia a dia, da rotina, né, que a gente vive, em beleza, em leveza, seja aí transmitindo isso tudo em palavras, seja, né, nas folhas de um livro, de um caderno, ou até mesmo na tela de um computador, de um celular. Ser poeta é buscar algum tipo de beleza que nosso tempo não oferece. Por isso todo poeta é meio tá à margem, né, do tempo dele e acho que é através da linguagem buscar um outro tipo de beleza, outras formas de viver. Eu acho que é isso que é ser poeta. E acho que no mundo de hoje que a gente tem um acesso muito grande a muita coisa, muita informação, muita linguagem o tempo todo, né, celular, computador, etc. Mas ao mesmo tempo a linguagem vai se empobrecendo, né? Vai ficando uma linguagem repetitiva, pobre, e as pessoas vão perdendo o senso da beleza poética, né? Então acho que ser poeta hoje é tentar buscar refinar a linguagem, devolver à linguagem aquilo que ela pode. Olha, a pandemia nós já estamos há um ano, né? Vivendo essa coisa que ninguém esperava viver, ninguém sabia que ia viver. Para mim, se não fosse a poesia, estaria frita. A poesia realmente me resgatou desses tempos que eu chamo de muito difíceis. E a poesia tem me dado esse salvamento, uma salvação, esse resgate. A poesia, eu acho que em clima de pandemia, ela tem feito o que a gente não está podendo fazer, que é abraçar, é beijar, é tocar, é dar um sentimento que a gente não está podendo dar para quem está longe, né? Escrever eu acho que sempre é bacana, sempre traz um pouquinho de alento, né? E poder lidar com a poesia, que é essa pré-linguagem
mais do sentir, né? Ainda mais nos momentos de hoje tão confusos com a pandemia e dessas incertezas, e poder ter o contato com a escrita e se expressar, né? Essa coisa subjetiva só faz bem, né? Você poder colocar essas palavras que sejam na rede social, que sejam no papel, acalenta e expressa um pouquinho aí do que a gente está sentindo em relação a esse momento tão estranho, né? Eu acho que a poesia não tem como usar outra metáfora, né? É um certo respiro, né? É um pouco de ar puro. A gente está muito envolvido com essa coisa da pandemia. Talvez a poesia seja aquilo que permite a gente, sabe, entrar noutra vibração. Seja na poesia lida, seja na poesia cantada, na música, né? Então acho que a poesia é isso, ela consegue trazer novas potências para a gente, novas vibrações, e tirar a gente dessa tensão, dessa ansiedade, desses pensamentos repetitivos, etc., né? Faz a gente lembrar que o mundo é maior do que isso, né? Acredito que a importância da poesia nos dias de hoje, pelo menos para mim, tem sido um ponto de refúgio e apoio, porque meio ao caos que a gente vive, né, nesse mundo pandêmico, onde de certo modo as relações interpessoais foram reduzidas, né, vamos mencionar assim, e então acredito que tenha sido uma válvula de escape. A poesia em Lagoa da Prata, ela é fomentada principalmente pelos próprios autores e poetas que se unem, né, para fazer a sua própria escrita chegar aos demais, seja através de sarau, seja através das publicações de livros, né, independente. Diante disso, a gente tem também alguns grupos culturais que promovem a poesia. É o caso aí do Nex Algum com o Saralhando, que é um sarau colaborativo e itinerante. É também o caso da Acadelp, a Academia Lagopratense de Letras, que sempre fomenta através principalmente do concurso de poesia, que acontece anualmente, e vários outros eventos também que já aconteceram aqui na cidade. Primeiro, acho que é interessante a gente sempre lembrar que a poesia, ela não está só nos livros e nos livros de poesia, né? A poesia está dentro da prosa, está na canção, está na música. A poesia nasceu oral, né? Depois que ela foi para o livro. Está nas orações, está nas mandingas. A poesia está solta aí, né? Então, assim, eu acho que em Lagoa da Prata, como cidade interior, acho que a poesia é muito mais consumida através da música, a poesia cantada, né? E aí eu acho que tem muita gente que curte poesia aqui em Lagoa da Prata, que curte música, que curte uma música que tem um tipo de preocupação com a letra, com um certo acabamento estético. Quanto à poesia mais estrita, né, dos livros e também a declamada, eu acho que o espaço que aqui em Lagoa existe é aquele que é criado pelos coletivos, pelo Nex Algum, pelo Ecult, pela Acadelp, especialmente, também, que é uma entidade que dá um apoio muito interessante. Mas, assim, acho que é por aí, sabe, a poesia aqui na Lagoa da Prata. E acho que seria interessante ter mais apoio nesse sentido, sabe, assim, tanto dos órgãos públicos quanto do público também, né, do povo, de se voltar mais para isso, sabe, acho uma coisa que enriqueceria muito a cidade, assim. Acho que a poesia ficou muito, uma coisa muito de ensino de língua portuguesa, sabe assim, uma coisa da poesia, numa poesia antiga, uma coisa meio chata, né? Então, eu acho que valeria a pena a gente relembrar que a poesia está solta aí, né? Eu, por ter um blog, eu trabalhar mais na era digital, eu acho um pouco complicado de ter um retorno, de perceber se as pessoas estão consumindo ou não. Mas eu acho que pelo fato da gente estar mais distanciado um do outro, tem aumentado sim o consumo de poesia, da arte de escrever no geral, da leitura. A poesia sempre é um desafio, né? Porque ela, assim, tem gente que fala que não entende, mas a poesia é para cada um, né? Se faz sentido ou não, e faz sentidos diferentes para cada um. Em Lagoa da Prata, de um tempo para cá, diria de 2011 para cá, veio uma nova safra assim, de pessoas escrevendo poesias, de poetas e poetisas. Tem outros incentivos de outros tempos, né, como é o caso da Acadelp. Mas aí veio outros coletivos, como é o caso do Poesia no Talo, que surgiu na cidade de Formiga, e o Saralhando, né, do coletivo Nex Algum,
que foram surgindo novas pessoas e novas formas da gente divulgar as poesias, né, em bares, com evento em praças públicas, né, e em consonância com o pessoal da vanguarda, que é o pessoal da CADEL. Então, e surgem novas pessoas mostrando essa poesia, esse desafio de estar divulgando, de estar escrevendo um livro. E qual que é esse desafio de estar publicando um livro? Porque ele tem várias etapas e não é barato, e a forma de custeio disso nem sempre tem um apoio público, e isso acaba saindo do bolso ou de vaquinhas online. Então é um desafio, eu acho que continuará sendo um desafio, mas é interessante essas novas formas que o pessoal tem abordado para que divulgue a poesia. E falando um pouco de economia da cultura, quanto mais a gente proporcionar ambientes virtuais ou não, presenciais, de divulgar a poesia, é uma forma de expandir mais ainda esse universo. Eu acho que a CADELP, né, Academia Lagopratense de Letras, eu acho que ela é assim o carro-chefe dos escritos, né, em geral. Ela incentiva, ela resgata muito, ela leva, né, a poesia aos presídios, né? Nós já fomos, por exemplo, às escolas, né, incentivando bastante nas escolas, fazendo concurso de poesia. Então, eu vejo assim que a CADELP é a maior incentivadora da poesia aqui no nosso município e na região, porque tem inspirado também outras cidades, né, a terem também as suas academias, a fazerem parte de academias e tocarem essa coisa da cultura em geral, principalmente na área da literatura, né? E literatura é tudo, né, gente? Eu falo que ler é você viajar sem sair do sofá, né? Você tá lá com um livro, você tá no mundo daquela pessoa que escreveu, né? Ele te transporta, né, para o mundo dele, né?